Fique com a gente. E hoje, Fred, a gente vai fazer o jornal em trio. Não em dupla, mas em trio, porque Gabriele Tricânico fala ao vivo de Brasília e traz também informações aqui com a gente. Bom dia, Gabi. Bom dia, Fabi. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Pois é, olha, eu não estou no estúdio, mas estou aqui preparada, porque ontem à noite, aqui em Brasília, aconteceu a segunda edição do Prêmio Bicicleta Brasil. Vocês já ouviram falar, não? E vendo aqui as imagens e as informações que você foi mandando ao longo da noite e da manhã de hoje, e achei bem interessante essa importância aí, dando realmente foco para a questão da mobilidade numa cidade como São Paulo, por exemplo, que é um caos. Ter realmente esse cuidado e essa atenção merece cada vez mais, e a gente sabe que o regional fez sucesso por aí em Brasília também, certo, Gabi? O regional fez sucesso, mas vale a pena a gente dar uma informação que, fazendo um comparativo, o ministro Jader Filho, né, que é o ministro das cidades, fez um comparativo com os países europeus, porque, como vocês sabem, eu fiquei durante 3 meses na Europa e o meu principal meio de transporte foi a bicicleta. Então, eu estava afiadíssima para essa pauta. E aí, trazendo para a nossa agenda regional, lá no Grande ABC, a cidade de Mauá tem o maior bicicletário da América Latina. Vocês sabiam disso? Não sabia que o maior bicicletário ficava lá. Eu sempre me chama a atenção o bicicletário que fica ali na região do Parque Vila Lobos, em Pinheiros, porque ali é do lado da estação de trem, tem um bicicletário que facilita a mobilidade urbana, né? Você vai de bicicleta até um ponto e aí segue com o trem. É o que é muito comum na Europa, a gente vê isso muito em Amsterdã, por exemplo, e a gente sabe que iniciativas como essa, elas devem ser ampliadas, mas essa de Mauá, para mim, é surpresa. Pois é, e para a gente iniciar esse papo e trazer as informações sobre esse prêmio que aconteceu ontem aqui em Brasília, lá no SESI Lab, foi a segunda edição desse prêmio, onde premiou iniciativas tanto da sociedade civil, da iniciativa privada e também de órgãos governamentais. O ministro Jader Filho justamente falou sobre a cidade de Amsterdã, sobre Londres, sobre Roma, que são as cidades que são feitas, né, para a população utilizar, então, a bicicleta como modal. Acompanhe. São os exemplos que cada um de vocês faz todos os dias que vai fazer com que a bicicleta possa, de fato, se tornar cada vez mais forte, uma realidade cada vez mais presente no dia a dia da sociedade brasileira. Tá, então, né, ele começou o discurso dele falando sobre o uso da bicicleta se tornar uma cultura aqui no nosso país. A gente sabe que ainda está bem pequenininho, né, que isso ainda não é uma realidade do brasileiro, mas a gente tem a cidade de São Paulo, que ela iniciou na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, lá em 2012, quando começaram a implementar na cidade as primeiras ciclovias, né, porque tem diferença. A ciclofaixa é aquela que é feita aos domingos, né? Que a prefeitura coloca os cones e aí você acaba utilizando um pedaço da pista para andar de bicicleta. E as ciclovias não, as ciclovias elas são permanentes e conectam toda a cidade de São Paulo. A gente tem até um dado levantado que a cidade de São Paulo está atrasada para a implementação das ciclovias no município, né? Porque tem um plano cicloviário. Inclusive eu conversei com a vereadora Renata Falzoni do PSB, que é jornalista como a gente, viu, Fabi e Fred? E a Renata fazia à época, a CBN, as reportagens todas em cima de uma bicicleta, agora está como vereadora na cidade de São Paulo, mas essa é uma outra pauta. Bom, eu conversei com exclusividade com o ministro das cidades, Jader Filho, que fala um pouquinho sobre o prêmio e sobre a cultura da bicicleta, que em breve será uma realidade aqui no nosso país. Acho que são exemplos como esse que vão incentivar para que a bicicleta se torne cada vez mais um veículo do dia a dia do povo brasileiro. E isso traz muitas vantagens, ajuda o meio ambiente, ajuda a saúde das pessoas. Mas o que vai realmente fazer são os exemplos. E é isso que a gente está fazendo aqui. Quando a gente faz a premiação, quando a gente joga a luz nesse tudo aquilo que está sendo realizado, e tem muitos projetos bonitos, seja da iniciativa da sociedade civil, seja do poder público, e isso precisa dar visibilidade para que eles se multipliquem,
para que mais exemplos como esse possam se espalhar por todo o país. E foi por isso que nós criamos o Prêmio Bicicleta Brasil, para incentivar e valorizar o uso da bicicleta por todo o território nacional. Para a gente encerrar, lá no Grande ABC, São Paulo, a gente tem em Mauá o maior bicicletário da América Latina, que é acoplado à CPTM. Iniciativas como essa, para que as pessoas vão trabalhar de bicicleta e guardem ali a bike e cheguem ao seu trabalho ali com o transporte tradicional, pode ser uma alternativa? Não deve ser uma alternativa, mas para isso nós temos o poder público precisa dar boas ciclovias, precisa dar segurança às pessoas para que elas possam se utilizar. E o Ministério das Cidades, a partir da Secretaria de Mobilidade, tem feito projetos com prefeituras e governo de estado exatamente para que a gente possa incentivar e fazer com que cada vez mais ciclovias surjam pelas cidades brasileiras. E nós queremos ter parceiros, nós queremos trazer para que as prefeituras e o governo do estado venham cada vez mais e poder fazer com que a mobilidade ativa se torne uma realidade no nosso país. Tá aí o ministro Jader Filho, né? A gente torce para que realmente, né, o país avance, as cidades, né, se tornem conectadas e as pessoas realmente façam a adesão da bicicleta como um principal modal. A cidade de Suzano, lá no Alto Tietê, foi uma das premiadas, né, dessa segunda edição do prêmio. Então, Suzano saiu na frente e é uma honra pra gente também, né, Fabi? A gente que é do estado de São Paulo, ter aí referência, cidades que a gente cobre, que a gente acompanha, ser premiadas, então, em relação ao plano cicloviário, né, ao plano de mobilidade e conectando a cidade aí com as ciclovias. E eu conversei com o prefeito Pedro Ishi, do PL, ele que veio pessoalmente, não mandou nenhum representante, veio a Brasília receber essa premiação. E para a cidade de Suzano, a gente vê com uma importância muito grande essa modalidade de transporte, que é através das bicicletas. E a gente fez todo um desenho através de um planejamento, através da Secretaria do Elvis, da gente poder criar ciclovias, criar novos meios para que o uso da bicicleta seja um uso acessível. Inclusive, no dia 2 de abril, a gente vai estar inaugurando a Avenida Senador Roberto Simonsen, e lá nós temos 1,1 quilômetro de ciclovia que nós vamos inaugurar, e até o final do nosso mandato a gente quer chegar em pelo menos 13 quilômetros de ciclovia, conectando toda a região, todos os bairros. Como você falou, um importante modelo aí para que a gente possa avançar e criar mais desenvolvimento econômico e social para a nossa cidade. E o prefeito de Suzano fez um desafio comigo, viu, Fabi? Ele disse que ele quer eu no dia 2 de abril, lá na inauguração dessa avenida que começou lá na gestão do ex-prefeito Rodrigo Axuxi, ele quer eu de bike fazendo essa cobertura. Eu não sei se eu vou topar, eu não sei se eu consigo dar uma de Renata Falzoni. Ainda falando do estado de São Paulo, lá no Vale do Paraíba, a cidade de Jacareí também foi premiada e foi premiada numa categoria nacional, ou seja, foi a primeira do Brasil em reconhecimento. Recentemente, eles inauguraram a primeira ciclovia interestadual. Eu acompanhei essa inauguração. Foi uma ligação com a cidade de São José dos Campos. E para o próximo ano, o secretário Edinho Guedes de Mobilidade já me antecipou que vai ter uma ciclovia interligando com a cidade de Guararema. Acompanhe. Bom, nós recebemos o primeiro lugar da categoria Desenvolvimento Poder Público. A gente é uma grande satisfação ter ficado em primeiro lugar no território nacional sobre os projetos que teve a melhor evolução nos últimos 4 anos. Então a nossa cidade, a gente saiu de 2016 com apenas 3 quilômetros de ciclovias, uma média de 6 ciclistas mortos por ano no trânsito, e conseguimos fechar em 2026 com 41 quilômetros de vias cicláveis e apenas 1 ciclista morto no trânsito. Isso mostra que quanto mais a gente amplia a estrutura de cicloviária, criando as ciclorotas turísticas, criando paraciclos também para se guardar as bicicletas, a gente estimula os mais de 25 mil cidadãos jacareenses que usam bicicleta todos os dias para se deslocar. E esse prêmio é um reconhecimento do prefeito Celso, que olha para isso, que estimula e protege essas pessoas, e também de todos os servidores da Secretaria de Mobilidade Urbana, que luta todos os dias para proteger e integrar esse modal tão importante da nossa cidade. E agora...
Tá, então, Edinho Guedes falando sobre o reconhecimento da cidade de Jacareí. A gente fica muito contente, né, de ver iniciativas como essa e a gente poder trazer esse tipo de informação regionalizada. Bom, eu conversei também com a Renata Falzoni, vereadora do PSB na capital, que falou um pouquinho sobre o prêmio Bicicleta Brasil e traz aí os detalhes. Ela que é uma referência, é uma cicloativista, chegou no prêmio de bicicleta, viu, Fabi? Tá, realmente é isso. Você sabe, Gabi, que eu trabalhei com a Renata Falzoni logo no início da minha carreira, ainda na TV Bandeirantes, e ela já era realmente uma ativista aí por essa questão da mobilidade através da bicicleta. E nada mudou, ela continua por aí, e eu acho que, assim, cada vez mais destacando a importância realmente de também criar essas ciclofaixas que são tão necessárias nos grandes centros, mas com segurança, né? Porque o que a gente observa é que muitas vezes existem até as ciclofaixas, mas falta segurança para quem utiliza. Mas vamos acompanhar. Elas estão se voltando para a solução, que é caminhar e pedalar para o transporte coletivo e fazer esse sistema trabalhar isolado do congestionamento. Então a gente tem calçadas conectadas, fáceis, arborizadas, que chegam para o transporte coletivo. Os ciclistas chegam no transporte coletivo, encontram um bicicletário, e aí a gente faz com que mais e mais pessoas deixem os seus automóveis em casa e a gente foque no que é solução, que é mudar as pessoas, fazer essa migração modal e também a migração energética. São duas coisas que a gente tem que fazer. E quando a gente pensa na bicicleta, quem não conhece, acha que ela é um brinquedo, é uma coisa de lazer. E, na verdade, ela é a ponta do iceberg, que é a ponta fundamental para a gente conseguir mudar a chave para a solução da mobilidade na cidade. Então, o que falta para o Brasil? Falta sim os gestores pedalarem um pouco mais, falta sim os gestores caminharem um pouco mais e falta sim a gente ressignificar a mobilidade ativa não como um ato de quem não está no carro e, portanto, é uma pessoa que fracassou na vida, e sim como uma pessoa que está contribuindo para o meio ambiente, contribuindo para a sua própria saúde e contribuindo para uma cidade melhor para todo mundo. Tá aí a Renata Falzoni, então, trazendo aí essas informações e os detalhes sobre a importância da ciclofaixa, do uso da bicicleta como modal, Fabi. Eu realmente, né, eu sou uma adepta da bicicleta, todo mundo sabe que eu sou apaixonada por bike, infelizmente, por conta das distâncias, não consigo me locomover de bicicleta todos os dias, mas é como eu havia falado anteriormente, né, lá na Europa, meu principal modal foi a bicicleta. Fabi. Gabi, eu tenho só um aviso para você. Você vai ter que pedalar. Porque se tem aí o desafio do prefeito Pedro Iste no dia 2, você tá de bike, no dia 3 é aniversário de Jacareí e vai ter passeio ciclístico na cidade. Então, tem 2 eventos aí para você mostrar toda essa sua habilidade em cima da bike. Não vai ter para onde correr, viu, Fabi? Não vai ter para onde fugir. Só trazendo uma atualização agora, vamos falar um pouquinho do estado de São Paulo. Ontem, né, a nossa equipe de reportagem, aliás, quero parabenizar aí as nossas jornalistas que entrevistaram os motoboys na Avenida Paulista durante a manifestação. O vídeo viralizou na rede social. O governo do estado de São Paulo já recuou dessa resolução, né, dessas novas regras que eles haviam aplicado. E parece que vai ter um encontro hoje no Palácio dos Bandeirantes do governador Tarcísio com a categoria. Eu vou só relembrar a vocês, esse projeto de lei, ele havia sido proposto, à época, o governador era o Geraldo Alckmin. E então eles criaram uma série de regras para os motociclistas, né, os motoboys, fazerem aí um curso para poder conseguir transportar, né, qualquer tipo de objeto, mas essa lei acabou não vigorando, essa lei acabou ficando esquecida, e aí ela volta, então, novamente para essa pauta. Os motoboys conseguiram ontem se mobilizar em várias cidades, né, incluindo aí a nossa frente na Avenida Paulista, e agora eu vou começar as minhas apurações aqui para saber qual vai ser o desfecho, se o governo vai manter, se eles vão fazer um acordo para poder trocar algumas regras desse projeto de lei, e a gente vê qual vai ser a resolução, né? A gente sabe que regras,
são necessárias, a lei ela é necessária, mas o que eles estão ali reivindicando é o custo que vai ter para o motoboy isso. Então, vai precisar ter um acordo, eles vão precisar sentar na mesa de negociação e precisa ficar bom para os dois lados, né, Fabi? Porque tem essa questão do custo, Gabi, das exigências, né, que estão sendo feitas aí pelos motoboys, que entre as reivindicações da categoria está o fim desse curso obrigatório para entregadores, transparência nas plataformas e o pagamento integral das rotas agrupadas, com taxa mínima de R$10 por corrida e R$2 por quilômetro. E justamente essas leis, porque hoje em dia, se a gente for pensar numa cidade como São Paulo, lógico, tem essa questão do trânsito caótico com os motoboys cruzando entre os carros. Mas a cidade, se a gente tirar esse serviço, a cidade perde muito. Então, realmente, o governador tem que sentar sim com a categoria e atender algumas das reivindicações, porque a cidade também para sem esse serviço, como eles também aí anunciam. Exatamente, Fabi. E, além disso, uma das regras também que me chamou muita atenção é que meninos de 18 a 21 anos também não poderiam trabalhar como motociclistas, como motoboys. E a gente sabe que a grande maioria da população, né, eles são jovens, eles iniciam, compram ali uma moto e vão trabalhar mesmo de motoboy, começam a carreira, se dividem entre a escola ali ou até o início de uma faculdade, enfim. São algumas regras que, na verdade, o governo Tarcísio errou, né? Errou de não ter chamado para a mesa de discussão a categoria. A gente fala que política, que projeto de lei, quando envolve categoria, tem que chamar para a mesa de discussão, senão vira polêmica. Haja vista aí, a gente viu o que aconteceu com o projeto de lei do deputado federal Fausto Pinato em relação à regulamentação dos carros, da revisão dos carros que ele havia proposto e que agora a gente não escuta falar mais nada. Por quê? Porque fez uma proposta, mobilizou a internet, mobilizou a categoria e acabou morrendo. Foi o que aconteceu à época também, lá o projeto do ex-governador Geraldo Alckmin, e agora, mais uma vez, a gente vê essa cena se repetir com o governador Tarcísio de Freitas, que reconheceu e chamou, depois de ter feito o estrago, depois de ter paralisado a Avenida Paulista, de ter acabado com o trânsito de São Paulo, resolveu chamar aí os motociclistas para uma discussão, Fabi. Essa discussão deve acontecer hoje lá no Palácio dos Bandeirantes e a gente espera que eles cheguem aí num acordo, né, Gabi? Porque, como você bem colocou, essa questão da idade é muito relativo, principalmente porque muitas vezes esse jovem precisa ter aí uma forma de ganhar pão para poder pagar um curso e ter uma capacitação melhor e um emprego melhor também. Bom, vamos torcer para que tudo dê certo e quero saber se o nosso presidente da Câmara de São Bernardo do Campo já está aí com a gente, o Danilo Lima. Danilo Lima ainda não está a postos aqui, ele ainda está numa reunião, a gente está aguardando a entrada do presidente da Câmara de São Bernardo do Campo, a gente vai ter também outras entrevistas hoje, Gabi. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente já volta com mais entrevistas e mais informação aqui no Download.